Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, 28 de fevereiro. Só que este ano, fevereiro tem um dia a mais. Estamos aqui para começar a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook, o Facebook Juan Carlos Teixeira Soares. Queremos dar os nossos bons dias já para nosso amigo, irmão Janderson Luiz. Ele é da cidade de Alegrete, mas é um peregrino do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus venha derramar da sua graça sobre cada um dos integrantes da sua família. E amados, neste dia nós estamos falando sobre o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é algo muito rico, algo que tem muito ensinamento. Eu tenho dito e volto a reiterar, Provérbios ele não se refere a doutrinas, mas sim a ensinamentos. Provérbios são alegorias, são ensinamentos, são um discurso, são uma parábola, são um refrão, enfim. Se acredita que a grande maioria dos provérbios, Mari, bom dia, na cidade de Taquarembó, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida nesta manhã. Deus venha abençoar a sua família, sua casa, que Deus venha derramar da sua graça sobre os integrantes da sua família. A autoria dos provérbios se atribui principalmente ao rei Salomão. O rei Salomão, que foi o último dos reis, vamos dizer assim, do Israel unificado. Bom dia, Leonardo. Que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã ali na cidade de Alegrete. É uma grande honra ter aí o nosso irmão Leonardo. Léo, Deus abençoe poderosamente tua vida. Dizia que Salomão foi o terceiro rei, mas também foi o último de um Israel totalmente unificado. Porque logo após a sua morte, o reino vai ser dividido. Ao norte vai reinar Jeroboão e ao sul vai reinar Roboão. Reino de Israel, reino de Judá, respectivamente. Os provérbios de Salomão, livro de provérbios, ele traz para nós uma grande riqueza em ensinamentos. O Provérbios 4, verso número 23, ele vai dizer: guarda o teu coração com cuidado, porque dele emana a vida. Aparta de ti a boca perversa e afasta dos teus lábios o conselho enganador. Dia de ontem nós estivemos falando sobre a boca, sobre aquilo que nós falamos, sobre como refrear a nossa língua. Tudo isto nos ensina Provérbios. No capítulo número 1 de Provérbios, no versículo número 7, se não me engano, vamos dar uma olhada para não cometer erro, sim, no versículo número 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. O homem que deseja, que quer, que almeja ter sabedoria, primeiro tem que ter temor de Deus no seu coração.
Sem temor de Deus, nós não somos ninguém. Não somos absolutamente ninguém. E guarda, diz a palavra do Senhor, o teu coração com todo cuidado, porque dele emana a vida. É dele que emana a vida. Então devemos de cuidar do nosso coração. Quando falamos de cuidar o nosso coração, é praticamente de cuidar todo o nosso ser. Poderíamos falar da alma, das emoções, do espírito, enfim, mas é de nós cuidar a nós mesmos cuidarmos, vigiar, deixar a maldade de lado, deixar o pecado de lado. Sabe, tem um pecado na palavra de Deus que nós vamos encontrar esse pecado ao longo da história bíblica, principalmente no Antigo Testamento, quando o povo de Deus abandonava ao Senhor Deus para ir detrás de ídolos. E isto eu comparo com o adultério. Faço uma comparação com adultério. Já que o relacionamento da igreja com Jesus, Jesus é o esposo, a igreja é a noiva. E muitas vezes a igreja, também como o povo de Israel, está adulterando. E o livro de Provérbios, ele vai nos falar sobre o adultério, as consequências do adultério, o sofrimento do adultério, a quebra do voto de aliança, de respeito, é o adultério. A palavra de Deus vai nos falar no Provérbios, capítulo número 6, no verso número 32. Mas o que comete adultério com uma mulher é um insensato e corrompe a si mesmo. Aí, nosso irmão Janderson nos mandou um versículo bíblico ali, não é verdade? Onde fala dos adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais. É forte isso, meus amados. Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, ontem até eu falava sobre isso, não é? O livro de Tiago, ele fala muito também sobre a língua que nós compartilhamos no dia de ontem. Mas também tem um paralelo com tudo isso que nós acabamos, que nós lemos, ou que aprendemos no livro dos Provérbios. E a igreja, nos nossos dias de hoje, a igreja, quando eu falo da igreja, eu sempre digo que não estou falando de uma denominação, não estou falando de uma placa, não estou falando de um recinto, de um prédio, de um templo, de uma casa, não, estou falando do corpo de Cristo. A igreja que conforma o corpo de Cristo é a igreja do reino. Mas também tem uma igreja adúltera, que vive em adultério, que tem quebrado o pacto, que tem quebrado a aliança. É uma igreja que não tem reino, é uma igreja que não tem temor de Deus, mas não é o verdadeiro corpo de Cristo, não é a verdadeira igreja do Senhor. E é interessante que nestes últimos dias tem se falado muito sobre a igreja, tem se criticado, uns a favor, outros em contra,
por uma simples canção que alguém leu. Digo simples por dizer, mas foi uma denúncia, um grito de alerta, uma reclamação. Mas tudo isso é para a igreja adulta, para a igreja sem reino, para a igreja assim dos fariseus, aquela que adultera a palavra de Deus, aquela que adultera a palavra de Deus, aquela que acrescenta a palavra de Deus, que tira da palavra de Deus quando convém. Essa é a igreja dos fariseus. Mas logo está a igreja do Senhor Jesus, o corpo mesmo do Senhor Jesus, que é uma igreja santa, é uma igreja pura, e que está esperando o arrebatamento que vai acontecer de um momento a outro. Lembra lá no livro de Reis, quando o profeta Elias vai fugir por temor a Jezabel, vai estar debaixo de um zimbro, ali vai vir ele quer morrer, ali vai vir um anjo, vai dar comida, com a força daquela comida ele vai caminhar 40 dias até o monte de Deus, e ali ele vai se encerrar numa caverna, e quando Deus fala com ele, vai perguntar para ele: que fazes tu aqui, Elias? E a resposta de Elias vai ser: teus filhos me buscam e me querem matar. E ele vai dizer ainda que isto também é muito perigoso para a igreja dos nossos dias. Somente fiquei eu, Senhor. Somente fiquei eu. Somente eu sou santo. Somente a minha denominação é que está pregando a verdade. Somente na nossa congregação é que se fala de santidade. Ei, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E essa é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um número simbólico, é um número perfeito, é um número de Deus. Número 7. Ainda tem uma igreja que permanece fiel. Ainda tem uma igreja que está alicerçada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu alicerce, sua pedra fundamental é Cristo Jesus. Ainda continua falando, ainda continua denunciando o pecado, ainda continua denunciando as astutas ciladas do diabo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não a igreja sem reino. Jesus nos ensinou algo que é extremamente interessante, que não se pode arrancar o joio antes da colheita, porque ao arrancar o joio, pode também arrancar o trigo, pode arrancar o trigo. Então, amados, devemos de ter cuidado, extremar os nossos cuidados. E como vamos saber se estamos no lugar verdadeiro ou não? Carla, bom dia, bom dia. Ali na cidade de São Francisco de Assis, que Deus abençoe o Vitor Emanuel, que já madrugou, já está levantado, a Luciano, que Deus abençoe poderosamente, e Luciana deve estar, logicamente, descansando, dormindo. Então, meus amados, a palavra de Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está nos falando sobre o adultério. Com uma mulher é insensato e se corrompe a si mesmo. Então imagina aquele que adultera a palavra de Deus. É mais do que insensato. Poderia até usar algumas palavras mais fortes para definir uma pessoa que pretende ou que quer
adulterar a palavra de Deus e adequar a palavra de Deus aos próprios desejos do seu coração, os quais ela não está guardando. Guarda o teu coração, nossos sentimentos, nossas emoções. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então tem uma igreja assim, que pratica este princípio, que é a igreja que tem o temor ao Senhor. Não se pode vir e aparelhar a todo o mundo. Tem muitos falsos pastores? Tem. Temos ouvido nestes dias, com toda essa movimentação que existiu sobre essa música, a Igreja dos Fariseus, testemunhos de pessoas e de meninas que foram sequestradas por pessoas fazendo-se passar por pastores. Tem muitos adúlteros por aí neste mundo afora. Adúlteros espiritual, estou falando. Queríamos falar nesta manhã do adultério mesmo, mas Deus nos leva noutra direção. Espírito Santo de Deus, adulterando a palavra de Deus, falando coisas que muitas vezes nem sequer se encontram na palavra de Deus. Hoje, no nome do amor, tudo é permitido. É verdade. Mas na casa do Senhor convém a santidade. Na casa do Senhor convém a santidade. E digo e repito, santidade vai além da maneira que você se veste, ou da maneira que você tem o cabelo, ou da maneira que você tem a barba, o bigode. Vai além disso. Vai além de se você vai na praia ou não vai na praia. Vai além se você anda sem camisa ou anda com camisa. A santidade, ela começa lá por dentro. Tem muitos adúlteros da santidade. Adulteram a santidade através da aparência. Adulteram a santidade através da aparência. Pela maneira de vestir, pela maneira de falar, mas são adúlteros espirituais. Porque têm uma aparência por lado de fora, porém por dentro, eu vou utilizar expressões que falou o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele se referiu diretamente aos fariseus: sepulcros branqueados, sepulcros branqueados, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Faz muitos anos, estava num lugar, numa fazenda, no interior do Uruguai. E ali naquela fazenda tinha a capela, um túmulo, onde ali os familiares, os donos dessa fazenda, ali eram sepultados. E era algo muito bem feito, aquele monumento, muito bem estruturado, mármores, granitos, letras de bronze. Era algo muito caro, bom. Certa oportunidade, estava aí nesse lugar e chegou um rapaz que trabalhava colocando essas placas que se colocam nos túmulos,
nas gavetas, ou o nome da pessoa, e ali todo aquele refrão que se faz depois que a pessoa vem falecer, que colocam ali, por exemplo, saudade eterna, mas quando estava vivo nunca iam visitar. Enfim, são coisas que acontecem. Mas o fato é que ele me convidou para que eu viesse ajudar. Então tivemos que retirar uma primeira parte que estava ali cobrindo aquele túmulo. E eu não sabia, e foi a minha primeira vez e única vez que vi isto. Retiramos aquela placa para poder parafusar a outra. Quando retiramos a placa, ali estava o caixão, dentro daquela gaveta. E ali estava aquela podridão, vermes caminhando por em cima do caixão. Uma cena que nunca mais me esqueci. E assim é o coração de muitos, que demonstram santidade pelo lado de fora, mas lá dentro estão cheios de podridão. E não existe no coração deles temor de Deus, porque senão não seriam murmuradores, senão não seriam adúlteros. E agora sim, nos minutos que nós está ficando ali, vamos diretamente para os adúlteros mesmo. Homens e mulheres que cometem adultério, quebrando sua aliança, quebrando seu voto com sua esposa ou com seu esposo. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que são insensatos e que se corrompem a si mesmos. São homens, são mulheres corruptos, que estão traindo aquele que está dormindo ao seu lado. E muitas dessas pessoas querem dar aulas de moral, de ética, de bons costumes ou de como manter uma família unida. Mas pela noite, na hora das trevas, porque eles também são das trevas, é quando cometem os seus pecados. Escondidos, pensando que ninguém vai enxergá-los. O adultério, ele vai trazer sofrimento para o coração do homem e para o coração da mulher. Sempre vão andar com medo. Medo. O versículo número 15, veja o que diz, do capítulo número 5 do livro de Provérbios. Bebe as águas da tua própria cisterna e das correntes do teu manancial. Tuas águas transbordem em tuas praças e por tuas ruas desçam como um ribeiro. Seja somente para ti e não a compartilhe com estranhos. Bendito seja teu manancial, regozija-te com a esposa da tua juventude. Seja ela um amante corça, desejada gazela, aprende sempre da sua forma de viver e desfruta do seu amor. Não te desvie, ó filho meu, com uma mulher alheia, nem abrace o seio da estranha, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e todas as suas veredas são evidentes para ele. Porque por suas próprias culpas será preso o iníquo, será atado com as cordas dos seus próprios pecados. Morrerá porque não teve disciplina e será enganado pela magnitude do seu extravio. Estarás falando. Bom dia, nosso irmão Jorge, lá na cidade de Artigas, Uruguai,
Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus seja sobre sua vida, sobre sua esposa, sobre sua família, sobre sua geração. Deus abençoe. Estamos falando sobre adultério. Adultério espiritual, mas também o adultério conjugal. Pode ser tanto o homem, como também pode ser a mulher que estão em adultério. Sabe, Deuteronômio, se não me engana a memória, é capítulo 22, que tem uma tremenda sentença para o adúltero. Tem uma tremenda sentença para o adúltero. Lembra da mulher pecadora? Lá de João 8. Quando encontraram aquela mulher no ato mesmo do adultério, trouxeram ela para ela ser apedrejada, para ela ser morta. Claro que tem toda uma trama detrás disto aí para poder acusar ao Senhor Jesus. Mas o fato é que era a lei. Claro que ali estava faltando também o homem, com o qual ela estava cometendo o adultério. Eram mortos, eram, como é que se diz? Executados, apedrejados. Agora, a pergunta é, tem perdão o adultério? Tem, claro que tem. Se nós confessamos, se nós falamos, se nós confessamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, então vai ter perdão. Guarda, filho meu, minhas palavras, diz o capítulo 7, versículo 1 do livro de Provérbios. E entesoura minhas ordenanças dentro de ti. Guarde minhas ordenanças e viverás em minha lei como a menina dos teus olhos. Versículo 19. Está falando da mulher adúltera. Como ela seduz, como ela atrai. E vai dizer, pois meu esposo não está em casa, partiu a uma longa viagem. Em sua mão levou a bolsa de dinheiro e demorará muitos dias a retornar para casa. A triste situação do pecado, do adultério, que muitas vezes é aprovada por muitos. O adultério, ele não escapa do povo de Deus. Pastores têm cometido adultério e alguns deles, tristemente, ainda têm o cargo dentro da sua congregação de aconselhar casais. Pastores têm cometido adultério, têm abandonado sua esposa e continuam como se nada tivesse acontecido. Adultério da igreja, adultério dos homens. Temos uma igreja adúltera hoje? Temos. A igreja sem reino. Porque está a igreja santa, está a igreja pura. Aqueles 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. De qual igreja você está fazendo parte? Da igreja sem reino ou da igreja do reino de Deus? Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor amado, quero agradecer-te, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Senhor, e que tua revelação, dá-nos entendimento, meu Deus, realmente, meu Pai, o princípio da sabedoria que é o temor ao Senhor, possa estar no nosso coração, possa estar na nossa vida, possa formar parte do nosso dia a dia, meu Deus. Assim, Senhor, seremos melhores homens, seremos melhores seres humanos, seremos verdadeiramente filhos teu, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai,
através do poder do Teu Santo Espírito, a permanecer fiel. Perdoa, Senhor, aquelas vezes que temos duvidado ou que temos simplesmente negligenciado, Senhor, a Tua Palavra. A Tua Palavra possa morar em todos os corações, ó Pai, mas não somente morar, senão também que ela deve ser colocada por obra. Muito obrigado, meu Deus, um dia abençoado te peço para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. 10h30 da manhã estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos. Ontem recebi uma mensagem dos diretores da Rádio Pentecostais Apostólicos, dizendo que a rádio está alcançando mais de 105 países. Então, é motivo de gratidão a Deus por tudo isto. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.